Vem cá comigo pensar numa coisa. Eu escrevi um trecho de uma reflexão que eu tive a partir de uma história que eu ouvi e eu queria compartilhar ela aqui pra gente poder refletir juntos sobre. Então, prestem atenção aí. É preciso aceitar que algumas portas precisam se fechar. Não porque deixamos de querer, de tentar ou nos importar, mas porque a vida só consegue existir e fluir quando a realidade encontra um lugar onde possa realmente descansar. E com isso, produzir o espaço necessário para que o presente volte a ser habitado, em vez de apenas observado através daquilo que já foi ou será. Vou repetir pausadamente. É preciso aceitar que algumas portas precisam se fechar, não porque deixamos de querer, tentar ou nos importar, mas porque a vida só consegue existir e fluir quando a realidade encontra um lugar onde possa realmente descansar. E com isso, produzir o espaço necessário para que o presente volte a ser habitado, em vez de apenas observado através daquilo que já foi ou será. Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga. No vídeo de hoje eu quero explorar com vocês esse trecho, a partir dessa história que eu ouvi. E de antemão, se você prestou atenção, vai associar que esse trecho ele diz sobre um término, um encerramento de um ciclo. E na prática, de fato, foi o que aconteceu. Mas o foco central desse trecho e da própria experiência que ocorreu ali nessa história, da elaboração que foi construída, não veio através do encerramento do ciclo, mas veio através do sentimento de culpa, de poder descansar quando esse ciclo se encerrou. E é exatamente sobre esse ponto que eu queria abordar, que eu queria refletir aqui com vocês. Por quê? Muitas vezes chega até mim histórias de pessoas que estão passando pelo encerramento de algum ciclo ou na tentativa de passar por esse encerramento, na dúvida se vivem ele ou não. E o mais curioso é que o fato em si é algo que todo mundo já tem a consciência, todo mundo já entende, que é o passo necessário a ser dado dentro de cada circunstância, claro. Mas as pessoas esquecem que quando estamos falando da subjetividade humana, muito mais do que o fato em si ser importante, é também como vamos acessar e viver a experiência daquela atitude. E principalmente, como vamos sustentar a escolha que fizemos sobre aquela situação. É por isso que é muito comum as pessoas demorarem um tempo significativo até tomarem realmente a atitude para o encerramento em si, porque precisam passar pela elaboração daquela experiência, mas da experiência do que vai significar abrir mão do que estava sendo construído ali. Só que tem aquele ponto, né? Muitas pessoas não têm essa consciência de ser necessário passar por uma elaboração, de como sustentar a decisão. Então vivem numa certa angústia, ou talvez naquele movimento ioiô. Toma atitude, mas volta. Passam-se anos, um tempo significativo, mas de alguma forma continua ligado emocionalmente àquela situação, digamos que mal resolvida, porque a decisão foi tomada, mas emocionalmente aquela experiência continua dependendo de um olhar, dependendo de uma tomada de consciência, para de fato encontrar um sentido, que seja um encerramento ou seja até a busca pelo retorno do que acreditou-se estar encerrado. Mas, como estamos falando de uma dinâmica subjetiva, podemos pegar vários caminhos para refletir sobre esse assunto. Só que eu queria tomar um em específico, que é o fato de quando existem duas pessoas dentro de um relacionamento, vamos colocar, e vamos fazer esse recorte desse lugar, e uma dessas pessoas está investindo, está buscando entender, buscando compreender as necessidades, as faltas, os pontos a serem melhorados dentro daquele relacionamento, enquanto a outra pessoa, de certa forma, está acomodada em como as coisas estão ocorrendo. E eu vejo esse tipo de situação da seguinte forma: existe uma pessoa segurando uma corda
e existe outra pessoa na ponta dessa corda pendurada num penhasco. Aquela pessoa que segura a corda, ela vai segurar com toda a força do universo, porque ela está tentando salvar algo extremamente importante para ela. E aquele que está na ponta está caindo, está de alguma forma se perdendo. Mas aí entra o ponto central. Se a pessoa que está segurando a corda, ela está tendo todo um esforço para poder controlar a força, para poder controlar aquela dinâmica ali de sustentar o peso do outro. Se ela está tendo todo esse desgaste, ela está completamente focada no próprio esforço de segurar a corda. Enquanto a outra que está lá na ponta, ela não está sendo vista. Não é possível aquele que segura enxergar se existe algum tipo de movimento lá da outra parte. Por quê? Quem segura a corda está focado em manter esse papel, para que o outro se salve. Mas será que o outro está fazendo algum movimento para ser salvo? Será que talvez o outro pode estar até tentando forçar a queda? O que está acontecendo ali? Para que uma corda precise ser segurada com toda a força. Como ver o que está acontecendo do lado de cá, naquele precipício? E nesse ponto, muitas elaborações podem ser construídas. Mas vocês conseguem perceber a dinâmica? Conseguem perceber que enquanto um tenta controlar com todas as forças aquele esforço e tenta aplicar com muito empenho, com muita vontade, uma dedicação de sustentar aquele vínculo, existe um outro lado que não está sendo visto e que, além de não estar sendo visto, não é possível entender se também está existindo um movimento de lá para ser salvo. Ou se talvez o desejo seja realmente que a corda seja solta ou arrebentada. Daí vem a parte que eu particularmente julgo a mais difícil de todas. Primeiro que reconhecer estar nessa dinâmica por si só já é revelador. Mas, para além desse reconhecimento, vem uma linha tênue de será que eu consigo dar conta de sustentar essa corda, de sustentar esse vínculo aqui? Tá custando. Tá doendo, tá machucando, tá ferindo, tá privando, porque eu estou completamente empenhada em salvar aquele outro, ou eu lido com a escolha de soltar a corda, sabendo que qualquer coisa pode acontecer com aquele outro, que eu terei a responsabilidade nas minhas mãos de soltar a corda. Eu julgo o ponto central dessa dinâmica. Sabe por quê também? Porque quando você solta a corda, é como se implicitamente ou descaradamente, dependendo da perspectiva que você olha, você desistiu. Você soltou, você abriu mão daquele vínculo. Você desistiu de continuar segurando a corda. Agora, e se eu te disser que é aí que está o grande equívoco? De fato, você soltou a corda. Você não aguentou mais sustentar aquele vínculo. Estava machucando, suas mãos estavam todas cortadas, o seu corpo estava exaurido, você não conseguia nem sair dali para ir no banheiro, você não conseguia nem sair dali para poder beber uma água, não existia nenhum movimento que te amparasse a sustentar aquela corda. E aí eu te pergunto, será que você realmente desistiu do vínculo? Ou você tomou consciência de que também precisava de ajuda, de que também precisava que algum tipo de retorno voltasse para você, para que você desse conta de estar nesse lugar. Porque se você olha para esse abrir mão como uma desistência que ela veio só de você, você está se colocando na relação, você está se colocando naquele vínculo num lugar superior, desconsiderando que o outro também precisa assumir as suas responsabilidades, as suas escolhas, a sua parte de suprir também aquele vínculo. Então, se você olha essa desistência com a responsabilidade como apenas sua, você assume e pode reconhecer que queria ter o controle absoluto. Mas ninguém sustenta um total controle numa dinâmica relacional. A gente não dá conta de tudo sozinho. E é nesses momentos que somos levados a enxergar isso. Primeiro, que o outro pode escolher não querer continuar nesse controle e simplesmente querer sair da dinâmica e, de fato, cair do penhasco, de fato esperar que a corda se arrebente. O esforço precisa vir de ambas as partes.
quando os dois estão empenhados em sustentar o vínculo, ainda que em algum momento aquele que está pendurado precisa descansar na corda porque está muito cansado, e aí sim existe essa responsabilidade de assumir maior domínio sobre aquela dinâmica, ainda assim existe essa consciência de que é por um tempo e não por uma vida inteira. Porque a corda, hora ou outra, ela pesa. E é preciso dividir o peso dela. E nesse processo de querer sustentar o vínculo, se faça a seguinte pergunta. Mas antes, segue o canal, curte esse vídeo e comenta o que você vai entender ou está entendendo dessa reflexão. É importante para mim. A pergunta é, como é que eu tô ficando sustentando esse vínculo? O que está me custando manter o controle dessa relação? Porque às vezes você vai se dar conta que o seu sofrimento não começou a partir do momento em que você decidiu soltar a corda, mas ele já vinha ocorrendo enquanto você tentava segurar ela com toda a força e as suas mãos sangrando. E aí, não tem como você olhar para sua vida, não tem como você estabelecer nenhum tipo de limite, não tem como você investir nos seus projetos, na sua vida, porque toda a sua atenção, toda a sua energia, todos os seus movimentos estão voltados para aquele lugar, para aquela sustentação. E aí a sua tranquilidade ela vai passar a depender do outro. Qualquer movimento que você faça na vida vai depender do outro. Por quê? Qualquer movimento que ele faz ali vai interferir no que você está segurando. Se a corda vai se arrebentando, vai se desgastando. Então você precisa ficar hipervigilante ao que está acontecendo de lá. E ainda assim, fazendo deduções da sua perspectiva. Deduções que você imagina que esteja acontecendo com o outro. Porque você não consegue visualizá-lo completamente. Que existe uma barreira entre vocês. Existe um penhasco que tampa a sua visão da realidade e te faz confiar apenas naquilo que você está sentindo, do controle que você está tendo, e não de fato do que o outro está fazendo, de como o outro está se comportando. E mais uma vez, nesse movimento você vai deixando de habitar a própria vida. E aí, quando finalmente você decide parar de investir energia naquilo, foi doído, né? Foram tantos anos, tanto tempo, tanto desgaste, tanta energia gasta em segurar o vínculo, que pensar em abrir mão dele pode parecer desmoronar ou perder tudo, todo sentido, já que você estava tão focado em sustentar aquela corda. Mas quando finalmente você solta a corda, o alívio ele é imediato. E é curioso porque muitas pessoas se assustam ou sentem culpa pelo alívio. E mais uma vez a gente volta lá no ponto do trecho da frase que eu escrevi. A vida só pode acontecer quando existe descanso, quando existe esse alívio. E aí é um processo para você se autorizar a viver sem estar segurando essa corda. Mas talvez olhar para tudo isso possa ficar como um aprendizado enorme. Um aprendizado de que talvez nem tudo que amamos, nem tudo que queremos podem ser salvos pelas nossas mãos. E assumir essa responsabilidade que não é sua só aumenta a chance de você nunca salvar aquele outro. Só aumenta a chance de vocês dois se machucarem. E eu sei que talvez quando você soltar a corda, possa pensar que o motivo da queda foi você, foi o ato de você soltar a corda. E talvez o outro até te faça querer acreditar nisso, que ele só caiu, que ele só está passando por tudo que passou ou vem passando porque você soltou a corda. Mas não esquece de olhar para tudo que você abdicou, tudo que você fez para sustentar o vínculo. E é bem provável que o outro não vá reconhecer isso, até porque ele estava ali, na beira do penhasco, pendurado. Ele não estava olhando para trás, ele não via tudo o que você fez para que a corda se mantivesse segura. Então reconheça a responsabilidade daquele outro. Devolva para aquele outro a pergunta: o que você fez para manter o nosso vínculo? O que você fez para que a gente sustentasse esse vínculo? Quais foram os movimentos que vieram de você? Daí, você assume que a responsabilidade não era só sua. Inclusive, você faz o outro pensar nas próprias ações, no próprio processo
que foi tudo aquilo. E permite a você e o outro reconhecer que amar também é reconhecer os limites daquilo que só o outro pode fazer por si mesmo. Daí, nesse movimento, a gente é até levado a aceitar que nesse processo de se relacionar, de estar com o outro, o amor ele não é suficiente. Ele precisa respeitar os limites daquela relação. Ele precisa respeitar os limites da individualidade, porque não dá para suportar um vínculo em que só um esteja sustentando, porque é literalmente você se machucar, é literalmente você começar a abdicar da própria saúde, a abdicar da própria consciência de si mesmo. Então a gente é forçado a entender que amor e controle, eles não conseguem andar juntos. Portanto, é preciso aceitar que algumas portas precisam se fechar, não porque deixamos de querer, tentar ou nos importar, mas porque a vida só consegue existir e fluir quando a realidade encontra um lugar onde possa realmente descansar. E com isso, produzir o espaço necessário para que o presente volte a ser habitado, em vez de apenas observado através daquilo que já foi ou será. O verdadeiro final de um ciclo, ele não acontece naquele ato em si. Ele é um processo. Ele começa a acontecer quando apenas uma das partes está investindo energia naquele vínculo, naquela dinâmica. Nesse momento, alguém tem mais energia para si, enquanto outra está abdicando de si para esse outro. Logo, a desvantagem começa a surgir. E não dá para sustentar amor onde ambos não possam se expandir. Então, alguns términos, alguns encerramentos não significam o fim de uma relação, mas significam o retorno da vida para quem por muito tempo abriu mão de habitá-la. Enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Beijinhos e até a próxima.